Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Então, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Estamos de volta para mais uma Hora de Ares. É verdade. Vamos continuar a falar de aeronaves. Ficamos na semana passada ficamos com O final da Primeira Guerra. o final da Primeira Guerra e a especialização dos biplanos. Os aproveitamentos para a aviação comercial. Eu penso que chegamos a falar da conversão dos bombardeiros Vickers para a aviação comercial, não era a mais confortável deste mundo. Fizemos abordagem às fábricas. Sim, e ao desenvolvimento das motorizações. Foi um bocado uns programas um pouco difusos, se calhar, se as pessoas estavam a esperar que íamos falar de modelos concretamente em si, não é? Dos modelos em si, do Sopwith Snipe, Sopwith Camel, os Albatross, mas eles tinham sempre algo em comum, eram aviões ainda de pouca velocidade, portanto, nós estivemos a descrever mais as características gerais, e depois pelos nomes, voltámos a dizer, os nossos ouvintes ou espectadores, Sim. não é? Depende do que optarem por ouvir, também por esses nomes podem recorrer à nossa querida e velha internet para ir ver os modelos em si, além dos que são introduzidos no programa. Eu penso que hoje o Paulo estaria interessado em ouvir o que é que acontece entre guerras. Tínhamos estado a conversar sobre isso. Falar no período entre guerras, os tipos de desenvolvimentos é que há, tecnológicos e de uso tático do avião. Eu gosto do termo interguerras, porque quando se ouve falar do termo interguerras, e aqui adaptado à aeronáutica, como poderia ter sido aos blindados, ou pode ter sido a qualquer outro especificação técnica, ou qualquer outro tipo de situação mais concreta, em termos do material militar, vou dizer interguerras, parece que não houve nenhuma guerra entre a primeira e a segunda. E eu tinha dito num dos programas anteriores que, quando foi o armistício, estavam 40 e tal guerras a decorrer no mundo todo. E até falámos daquelas pessoas que defendem que a guerra não foi de 14 a 45. No formato, depois de 45 para a frente passa para outro formato. Exatamente. Mas isso também vamos ter tempo de falar, não é? Não, o período interguerras, ou entendamos, o período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, a nível de conflitos globais, primeiro, não deixa de haver guerras, obviamente, são guerras localizadas, conflitos. Temos guerras de várias dimensões, temos desde pequenas guerras na América Latina entre Paraguaios, Bolívias, porque há uma intensa atividade bélica na América Latina, América do Norte não, está sossegada em paz, não se conhece nenhuma guerra que saiba. Agora, estou a ser um bocado jocoso entre os Estados Unidos e o Canadá, obviamente. Isto agora até era desnecessário, mas de vez em quando é preciso disparatar um bocado. Até porque está muito vento hoje. Sim. Está mal para os aviões. Está mal para os aviões. Hoje não é um bom dia para andar de avião. Não. Pelo menos para decolar. Pelo menos aviões daquela época. Sim. E mesmo de agora. Mas temos conflitos no Médio Oriente e conflitos na Ásia. E o que a Primeira Guerra Mundial trouxe, muito concretamente, foi que a arma aérea vai integrar e é apanhada por quase todos os países, sejam eles potências ou não. Ou por exportação de modelos. Também já foi dito aqui que a Primeira Guerra depois da Primeira Guerra, ninguém andou a desmontar os milhões de toneladas de material militar que sobraram. E então, a nível de aviões nem se fala, porque foram vendidos, literalmente, para países como, por exemplo, a Bolívia ou o Paraguai. Biplanos, parecem. Ou foram usados, por exemplo, nas guerras civis, ou há uma série de conflitos na Europa de leste, Sim. central, norte, de norte, centro e leste, assim, que é a Guerra Civil Russa. Finlândia, Estónia, Lituânia. Exatamente, aquela com a Polónia, portanto, a guerra russo-polaca, depois a guerra estónia-soviética, portanto, russo-polaca ou soviética, entre soviéticos e polacos, a própria guerra civil na Rússia, mas depois daí para a frente, até aos anos 20, temos ali
conflitos que estão a demarcar territorialmente uma situação um bocado provisória que depois volta a ser alterada no final da década de 30 e no início da Segunda Guerra. E a força a Estónia, a Lituânia e a Letónia vão adotar aviões, quer dizer, vão adotar aviões como se isto fosse o descobrido da pólvora. Não é? Vão ter a aviação própria. Pequena, mas tem. Portugal também, como eu já referi, está a constituir, e a partir do final da Primeira Guerra começa a constituir uma arma de aeronáutica perfeitamente definida entre grupos de bombardeio e grupos de caça, porque todos os países estão a adotar a arma aérea já com a tal definição tática que lhe querem imprimir, coisa que até que os blindados levam mais tempo, como eu já disse. Ou seja, há uma definição clara do que é a aviação de caça para interditar o espaço aéreo, uma definição de caça-bombardeiro para interditar o espaço terrestre de uma forma rápida e mais ligeira, e depois, com o desenvolvimento também da dimensão da aeronave em si, forças claras de bombardeio. E agora aqui é preciso fazer um bocado de distinção. Nós vamos ter a classe, em termos de aeronáutica, de bombardeiros. E aqui que sirva para programas futuros que continuamos a desenvolver. Vamos ter os bombardeiros táticos e os bombardeiros estratégicos. As maiores potências, isto não é um efeito imediato, mas a França e a Inglaterra começam a pensar no bombardeiro estratégico. Tanto é que entre a década de 20 e a década de 30, e já estamos no tal período de interguerras, os franceses desenvolvem uma série de bombardeiros que não têm uma aplicação tática, mas são de uma dimensão razoável. Eles não são bem da década de 20, começam a ser estudados na década de 20, mas o fabrico deles começa na década de 30. Sobretudo os modelos da Amiot, o 120 e 143, que realmente não devem nada à aerodinâmica. Aliás, não há uma grande preocupação em aerodinâmica. São aviões de grande dimensão, quadrimotores, uns tendo os dois motores emparelhados lateralmente em cada borda de ataque das asas, mas há um modelo, também acho que é da Amiot, agora não recordo qual, em que tem os quatro motores têm dois pares de cada lado em puxa e empurra. Recorda-se que nós falamos, sim, um puxa, o outro empurra. Bom, o conceito que a França tem para estes bombardeiros Amiot usa em massa para atacar alvos estratégicos e não táticos. Ou seja, bombardear instalações militares de interesse estratégico e não propriamente um ataque a uma zona muito definida do campo de batalha. A Inglaterra vai seguindo de perto, um bocadinho mais lenta. A Inglaterra aposta mais num bombardeiro tático, como, por exemplo, os casos do Vickers Wellesley. São bombardeiros ligeiros. Eles entram um bocadinho mais tardiamente que os franceses no processo, mas também vão começar a ensaiá-los. Quem é que, na década de 30, começa a estudar seriamente o emprego da aviação de bombardeiro, dos bombardeiros estratégicos? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos são sempre paradigmáticos e paradoxais nesta questão. Porque entraram na Primeira Guerra Mundial a pedir SPADs 7, SPADs 12, emprestados aos franceses, e acabam a guerra, por exemplo, com fábricas a produzir modelos próprios como a Curtiss, por exemplo, ou a Grumman. É que, 1918 para a frente, a indústria aeronáutica americana arranca com modelos próprios, nem é copiar, é modelos próprios. Isso não acontece a nível geral naquilo que é o material para a guerra. Depois da Primeira Guerra eles começam a investir fortemente. É a partir da Primeira Guerra que a economia deles começa a depender muito do material de guerra. Porque há mudança no... Se eu tivesse que usar aqui um termo, digamos que é um novo conceito de estratégia para os Estados Unidos. Sim. É um novo conceito estratégico porque os Estados Unidos aperceberam-se. Eu já sabia, mas aperceberam-se, possivelmente autoscopicamente, da capacidade de resposta que tinham para um conflito global, ou um conflito em grande escala, porque a verdade é uma. Eles se entram, não digo timidamente, no final da Grande Guerra, mas têm uma capacidade de resposta industrial em que eles, durante algum tempo, usam um armamento emprestado, pesado, e passado algum tempo já estão a autonomizar-se nesse aspecto, eles vão continuar.
eles vão-se a perceber, apesar da crise de 1929, que é derivado também dessa autoperceção da capacidade de resposta industrial, não só na parte militar, que são uma potência de primeira ordem. Um Estado-diretor. Eles não eram, ou não se assumiam como tal. Mas, possivelmente, percebem-se que têm capacidade para ser um Estado-diretor. E ainda com uma mentalidade que ainda hoje se vê, ou para o Atlântico, ou para o Pacífico. Por isso, a nível do planeamento aeronáutico dos Estados Unidos, eles criam uma aviação de caça, como eu disse, uma aviação média e depois grupos de bombardeio estratégico. E nos anos 30, o B-17, que é subejamente conhecido como um dos bombardeiros principais estratégicos da Segunda Guerra Mundial, que atacavam alvos na Alemanha ou alvos no Japão, não há ser só o B-17, viram outros, mas o B-17, os primeiros modelos de desenvolvimento, vem da década de 30. Antes disso, eles já tinham desenvolvido outros modelos, como o B-10 e o B-12, que não eram bombardeiros não tão grandes como o B-17, mas que já estavam a ser, digamos, concebidos para uma abordagem estratégica não tática. Isto é bom que se entenda. Por vezes, quando se fala em aeronáutica, vai falar dos modelos e quantos cavalos tem o motor. Não. Primeiro é preciso entender aqui o quadro geral, que é para perceber para que é que serve a aeronave, qual é a função que ela vai ter. E os Estados Unidos vão chegar a 1941, portanto, a 7 de dezembro, à entrada em Pearl Harbor, e quando é o ataque a Pearl Harbor, eles têm bombardeiros estratégicos estacionados no Havaí. Têm lá os B-17, eles são apanhados no solo. Certo. Mas a verdade, porque é que eles estavam no Havaí? Eles permitiam-lhes dominar, porque o B-17 tinha uma autonomia de voo brutal, de permanência no ar de horas. Ele tem o nome de Fortaleza Voadora por uma razão muito simples. É das primeiras aeronaves de grande dimensão em que está completamente artilhada de uma ponta à outra, com metralhadoras .50. O .50 é um calibre, digamos, que se vai estabelecer ali como um calibre ideal para uso aeronáutico. É uma munição pesada, com bastante força de cinética, e a arma em si, onde ele que usar, que normalmente é da Browning, embora para haver versões do .50 de outros países que não são da Browning, mas é um calibre ótimo para uso aeronáutico, porque é contundente e bom, portanto, poderoso. Não vamos estar aqui a extrapolar as qualidades balísticas, senão não saímos daqui. Ora, o B-17 tem metralhadoras, essas metralhadoras pesadas à ponta, portanto, no nariz do avião, tem nos lados, tem em cima, uma torre dorsal, tem uma torre, os primeiros modelos não têm, mas vai ter uma torre ventral, que é a bola, que é um sítio muito pouco simpático para ter, e estamos a falar em postes de tiro, as da frente é um posto de tiro com 2 metralhadoras, a retaguarda na cauda tem um posto de tiro com 2 metralhadoras, a torre dorsal tem 2 metralhadoras, vai fazendo as contas. Mas são concebidos para resposta simétrica? Eles são concebidos. O B-17, por exemplo, que estamos hoje a centrar-nos um bocado no B-17, mas um B-17, lá do seu princípio, um bombardeiro, qual é o grande problema de ter bombardeiros estratégicos? É a escolta. Porque quando eu falei que havia caças, qual é a função de um caça? A função de um caça, a partir da década de 30 para a frente, porque se havia dúvidas na Primeira Guerra Mundial, a partir da década de 30 para a frente, é o combate aéreo. Mas que combate aéreo? O combate aéreo entre caças, porque não deixa de existir, ou seja, o dogfight. E porquê é que isso... Mas as pessoas perguntam, mas porquê é que haveria qual a razão de haver um dogfight, um combate entre caças? Possivelmente porque esses caças vão escoltar uma força de bombardeiros. E quantas vezes nós vemos filmes, como por exemplo o Battle of Britain, com o Michael Caine e a Susannah York, em que os caças levantavam para defender o território britânico, mas há outros episódios, não será talvez nesse filme, em que os caças vão escoltar os bombardeiros. E isso aplica-se a todos os contendores. Os bombardeiros, se não estiverem bem armados, estão indefesos. Porque um bombardeiro estratégico, na altura, não era o avião mais rápido do mundo, mas apesar de que posso lhe dizer que o B-17, em 1938 ou 39, o modelo, que era o B-17 D, não era o D, era o outro, atingia a velocidade de 464 km por hora. Mas os bombardeiros, por norma, não estavam artilhados, não tinham armas? Os primeiros bombardeiros... Era necessário mesmo ter o caça para...
O bombardeiro permitia ter um armamento defensivo. O B-17 tinha, não é? E depois também para outros aviões, para outros modelos, noutros países também se vai ter que ter a noção que se tem que lhe implantar um armamento defensivo substancial. Não é? Porque o bombardeiro, a missão dele é largar bombas. O bombardeiro estratégico. Sim. Porque se for um caça-bombardeiro não é só isso. Mas ainda continuando, a ligação entre o caça e o bombardeiro estratégico, este é o caça, faz a escolta aos bombardeiros estratégicos. Só que tem um problema, as autonomias. O bombardeiro estratégico é capaz de ter uma autonomia de milhares de quilómetros. Por vezes, porque é que o bombardeiro estratégico é obrigado a ter, isto continuamos a dizer que estamos na década de 30, mas depois já nos poupam, não nos poupa, vamos voltar a falar da Segunda Guerra Mundial, da mesma circunstância, porque é a obrigatoriedade de ter um armamento defensivo substancial. É que os caças, por vezes, não têm autonomia suficiente para acompanhar o bombardeiro até ao alvo. E não era preciso estar em guerra para isso. Era o estudo que era feito. Era eles terem noção que, por exemplo, um bombardeiro podia ter 2.500 km de autonomia e o caça tinha 700, 800 ou 1.000 km no máximo. Ou seja, ali um intervalo de 1.000 km em que o bombardeiro está sem escolta. Por isso, o armamento defensivo é para lhe possibilitar minimamente, no caso de os caças do lado contrário que levantam para interceptar, para se defender. Por acaso era essa ideia que eu tinha, que o caça tinha menos autonomia que o bombardeiro. O bombardeiro... o caça na década de 30 tem. E... Na década de 30 tem. Porque tudo tem a ver com tamanho. Aqui o tamanho conta. Porque quanto maior o bombardeiro, mais capacidade tinha para ter tanques. Às vezes sacrificava até a capacidade de carga das bombas. E vamos ver, os bombardeiros táticos ou estratégicos na década de 30 não levam uma carga substancial de bombas. 900, 1.000 quilos no máximo. Porque também as motorizações não são as motorizações desenvolvidas que vão arrancar a partir da Segunda Guerra. Estamos a falar de motorizações à volta dos 750, 800, 900 cavalos. Em configurações que, por exemplo, os italianos têm configurações, o Caproni e os Ermacchi têm configurações de trimotores. 3 motores. Os alemães também têm uma configuração de trimotor para o Junkers JU-52. É curioso que as potências do eixo, que vão surgindo na década de 30, tanto a Alemanha nazi como a Itália fascista, têm, por vezes, essa solução da trimotorização. 3 motores. Não se encontra isso muito na Inglaterra, nem na França, nem nos Estados Unidos. Ou bimotores ou quadrimotores. Mas qual dos dois começa a usar primeiro o trimotor? A Alemanha ou a Itália? A Itália introduz modelos de trimotores. E a Alemanha, não, tendo em conta que são aliados, não utiliza o modelo italiano? Ou é mesmo? A Itália... Uma questão de opção... Não, estudam em conjunto. Porque, vamos ver uma coisa. Era isso. A aviação alemã do Interguerras, que a aviação que a Alemanha era suposto ter? 0. Sim. Supostamente. E vamos começar então já a entrar aqui quer dizer, não queria abandonar já a questão dos bombardeiros, só queria que ficasse bem claro isto. É muito importante o surgimento do bombardeiro estratégico na década de 30 e do bombardeiro tático, porque também aumenta, vamos dizer, vai também configurar as missões dos caças, que é defender território, interdição, no caso da Batalha de Inglaterra, defender a Inglaterra dos ataques alemães, pronto, um exemplo. Ou se calhar na Guerra Civil de Espanha, missões semelhantes de proteger as frentes da Guerra Civil de Espanha, que também falaremos, ou então escoltar, quer dizer, temos os caças que defendem e os caças que vão fazer a escolta dos bombardeiros. E como eu digo e reitero, por vezes, nos primeiros tempos, os caças não chegam lá. Mas olha, vou lhe dizer uma coisa, vou dar aqui um daqueles saltos do costume que nós damos. Os americanos concebem aviões que passam a ter autonomia para escoltar os bombardeiros, seja o B-24 Liberator, seja o B-17, a Super Fortaleza Voadora, ou os B-29, que têm uma atuação mais destacada no Pacífico, eles vão introduzir só. Isto só. É aquele só. 2 modelos de excelência para acompanhar bombardeiros. O P-51 Mustang, que nunca mais me esqueço, é um dos momentos cinéfilos que eu mais adoro, é quando o Christian Bale, ainda miúdo, no Império do Sol, via passar aquele P-51 Mustang e ele abana-lhe as asas e ele P-51, Cadillac of the Skies. Isto vai ficar gravado, mas pronto, as pessoas perdoarão. É porque é dos momentos que mais me toca. E ver aquele em slow motion, aquele motor Merlin Packard
E o P-51 a passar é dos momentos mais bonitos que eu vi no cinema. As pessoas perdoarão, mas portanto, todos temos os nossos momentos. E outro, que é o Jug, que é o monstro que nós vamos ter na Força Aérea, que é o P-47. São dois modelos que só vão à volta dos 710, 714 km por hora. Eu dei um grande salto, mas foi para perceber que estes aviões, estas aeronaves, estes caças, tinham capacidade para escoltar os bombardeiros americanos até ao coração da Alemanha. Ou seja, numa altura em que a própria Alemanha nazi tinha desenvolvido modelos, depois do Messerschmitt desenvolveu o Focke-Wulf 190, mas já não tinha capacidade de resposta. Sim, e é curioso, porque, nomeadamente do lado do Pacífico, a distância entre os Estados Unidos e o Japão é significativa. Portanto, é mesmo necessário essa autonomia para... Pois, porque o ponto mais avançado do território americano, na altura, é o Havaí. Sim. Isto antes do começo da guerra. E agora voltamos outra vez atrás. Que conflitos é que nos configuram exatamente o uso do caça-bombardeiro e do bombardeiro? Eu poderia começar pela Guerra Civil de Espanha, porque é o exemplo paradigmático do laboratório. Mas já tinha havido aqueles conflitos na América Latina, por exemplo, a guerra do Paraguai, uma das guerras do Paraguai, em que eles andaram a combater uns com os outros com biplanos da Primeira Guerra, ou não. Alguns até já importados, claro, eram quantidades pequenas. Não é? Mas houve guerrinhas aéreas que se normalmente a história encosta para o lado porque não tem aquela notoriedade. Mas eram vendidos para, por exemplo, neste caso, o Paraguai tem guerra. Vamos vender um avião ao Paraguai para ser testado? Porque nós ainda não testamos. Não, eram modelos já testados, biplanos, exatamente. Não, mas os novos. Os que eles compram. Quando eu digo novos, eram mais recentes, mas eram modelos já testados. Mas que eles compram 3 ou 4 ou 5 aparelhos e as pessoas pensam, isso há alguma guerra? Não, mas para a época, 3, 4 ou 5 aparelhos. É muita coisa. Numa guerra muito localizada, merece que seja estudado e não remetido para a sombra. Porque o que chega às pessoas é, por exemplo, o caso da Guerra Civil de Espanha. E agora vamos para aí. Vamos ver como é que é o quadro geral. A aviação inglesa. A aviação inglesa estava ainda escorada nos biplanos. E, obviamente, não vão fornecer aparelhos aos republicanos espanhóis. Qual era a ponta de lança? Na década de 30 também há uma transição na RAF. Vamos começar até pela RAF. A RAF, durante os anos 20, vai apostar numa série de biplanos, dos quais os mais conhecidos eram o Gloster Gamecock, o Armstrong Siskin. Portanto, eram biplanos ainda um bocado à configuração da Primeira Guerra. A velocidade máxima que eles atingiam era abaixo dos 300 km por hora, à volta dos 280 km por hora. Portanto, isto era o spearhead, as pontas de lança da aviação, da RAF, da aviação de caça inglesa, que transita para os primeiros anos da década de 30. Depois são substituídos quase uniformemente pelo último biplano efetivo, que era o Gloster Gladiator, que chegava aos 405 km por hora e que nós, e vou dizendo, Portugal comprou ao Reino Unido o suficiente para uma esquadrilha e que depois também vão ser passados em 1940 para os Açores. Portanto, eram excelentes biplanos. Atenção que no início da Segunda Guerra, o Gladiator ainda é usado onde? Em frentes macias, por exemplo, na África, no Médio Oriente ou no Norte da África contra os italianos. Portanto, não foi abandonado de imediato. Isso é curioso, porque a ideia que se tem da Segunda Guerra é que já não existem os biplanos. Mas existem. E então, deixe-me diga uma coisa. O Gladiator, que está a conviver com os novos modelos, ou os novos, como quem diz, que já desde 1937 estão a entrar em serviço, que era o Hurricane e o Spitfire. Mas ainda assim há esquadrilhas de Gladiator. No Gladiator, a Ilha de Malta. Nós chegámos a falar disso. A Ilha de Malta era um ponto de charneira do Mediterrâneo. Durante um mês, ou mais, a defesa da Ilha de Malta foram 3 biplanos Gladiator, que tinham um nome, Fé, Esperança e Caridade, que se defrontavam com quem? Com a Regia Aeronáutica Italiana. Porquê é que era possível defrontarem-se com a Regia Aeronáutica Italiana? Porque os caças italianos também não eram muito rápidos.
Os primeiros modelos, por exemplo, o Fiat G50, era um avião muito bem construído, mas não era muito rápido. A velocidade aqui conta. Portanto, era possível. E, além disso, o Gladiator tinha uma coisa muito a favor dele, que era uma característica dos biplanos tardios. Tinha uma manobrabilidade, conseguia fazer manobras que um monoplano não tão poderoso não era possível. Portanto, houve ali uma certa simetria. Mas depois, quando os alemães começaram a entrar na confusão, em Malta, foi necessário mandar Hurricanes. Aliás, perto de um navio carregado de Hurricanes, tem que mandar outro. Iam desmontados, foram montados em Malta, porque senão eles não iam conseguir segurar a ilha em termos aéreos. Isto era o caso do Gladiator. Mas o biplano perdeu... O Gladiator saiu de serviço, mas houve um biplano que é decisivo, por acaso não é da RAF, é da Royal Navy, portanto, da aviação naval britânica, que é o Swordfish. O Stringbag, chama-lhe o saco de fios. O Swordfish vem da década de 30, é da Ferry, fábrica essa que tinha fabricado os hidroaviões Ferry 3D do Coutinho Sacadura Cabral. Portanto, tinha essa tradição de... O Swordfish não é um hidroavião, é de uso naval, mas onde é que está a ser usado? Noutra plataforma importantíssima na aeronáutica, que é o porta-aviões. Porque a Primeira Guerra traz o porta-aviões. É que nós não podemos esquecer disso. Estamos a falar em aeronáutica. Isto vai durar muitos programas, porque ainda é complexo. É que temos os aviões em terra e os aviões no mar, porque temos o porta-aviões. Aquele conceito do porta-aviões com os caças que descolam do Convés? Dos Convés corridos? Os ensaios são feitos em 1918, porque eles primeiro tentam catapultar os aeroplanos, mas depois vão a navios mercantes, ou as primeiras experiências é o Convés corrido. Claro que um piloto tinha que tentar descolar num espaço inferior a 100 metros, mas havia formas, as primeiras vezes devem ter caído à água, mas era acelerar o motor ao máximo e deslargá-lo, tipo como se fosse uma fisga. E é aí que vai surgir a catapulta, que ainda hoje é usada nos porta-aviões, que é algo que empurra o avião a alta velocidade e o atira para fora quer dizer, com os motores ao máximo. Ainda Sim. Hoje vemos os Super Hornet da Força Aérea dos Marines a levantar dos porta-aviões americanos por catapultagem. Sim. Não é? O sistema não mudou. Portanto, o porta-aviões é decisivo e esses Ferry Swordfish são eles que vão afundar o Bismarck. Quer dizer, o super couraçado alemão que tinha afundado o orgulho da Marinha Britânica, o Hood, foi afundado por um biplano. E foram afundados por biplanos. Swordfish, caíram quase todos, mas os torpedos que acertaram selaram-lhe a sorte. Mas isso não é a única ação decisiva porque essa é mais simbólica. Os Swordfish, as pessoas estão a ouvir o nome e possivelmente vão começar a procurar Swordfish. Sim. E vai ver a imagem. Isto foi a vingança pelo afundamento do Hood, do HMS Hood. Mas decisivo, em termos estratégicos, é quando os Swordfish, eu não sei agora, peço desculpa, vou dar o nome do porta-aviões, mas não sei se é o Illustrious, levantam no Mediterrâneo, atacam a base naval de Taranto e metem parte da frota italiana ao fundo. Mas foi o tiro aos patos, literalmente. Claro que tiveram uma forte reação da antiaérea, porque a antiaérea, lá está, uma das respostas. A resposta simétrica. A frota italiana, os orgulhos, parte dos couraçados italianos fica no fundo do porto de Taranto. E isso foi importante porquê? Porque aleijou, passa a expressão, crippled, a frota, a capacidade de projeção estratégica da frota italiana. Sim. E foi feita com quê? Com biplanos. E mesmo mentalmente, psicologicamente... O Swordfish, um biplano, ele voava a 222 km por hora. Este nunca me esqueço, porque é uma capicua, uma tricua. 222. Era um saco de cordas. Tinha um piloto, tinha um artilheiro com uma Vickers e levava um torpedo. Mas era aquela baixa velocidade. E não só, ele era um avião relativamente grande, era um monomotor. Mas tinha algo muito a favor dele. Tinha uma grande capacidade de sustentação a baixas velocidades e conseguia voar muito bem, porque os aviões nem todos respondem da mesma forma às circunstâncias, a baixas altitudes. Isto que significava que o Swordfish conseguia ir a uma baixa altitude e encaixar o torpedo com precisão. Portanto, neste programa,
Nós ainda andamos aqui nos biplanos e estamos a dar o exemplo do Swordfish. Fizemos a passagem, o entre guerras, já fizemos aqui. Não chegamos não é isso, ainda não chegamos entre guerras, nem de maneira nenhuma, mas a aviação aeronaval é muito importante. Sim, mas fica a pista aqui do Swordfish, que entrou o Swordfish, e terminamos aqui este episódio. Sim. O Swordfish está em serviço até 1945. Sabe para onde é que ele passou depois de ser substituído por outro tipo de aviões torpedeiros, como o Albacore, já a monoplano, etc. Passou para a Coastal Command, para o Comando Costeiro da RAF. Sabe para quê? Para a patrulha de costa. Porque ele voava horas e horas. Não era o avião mais confortável do mundo, mas era um avião que durou até 1945, um biplano. Da década de 30 até 1945, temos um modelo que serve de exemplo, em que um biplano perdura em serviço porque cumpria a missão. Foi substituído por outros noutras funções, mas este é um exemplo. Portanto, caríssimos espectadores, e ouvintes, esse é um dos desafios a irem, como eu digo, é o Swordfish. E prometemos que no próximo programa vamos tentar abordar. Vamos tentar. Tentemos abordar a Guerra Civil. Fica a referência. Sim. Depois, se calhar, prendemos-nos muito ao Swordfish. Mas valeu a pena. No próximo programa prometemos que já vamos fazer uma abordagem à Guerra Civil Espanhola para depois entrarmos na Segunda Guerra. Nós vamos tentar. Não prometemos porque nós não somos de promessas, somos... Não, poucas. Ainda bem que não tomam nota. Porque não cumprimos. Ok, Paulo. Sempre a considerá-lo. Igualmente, Sérgio. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.